Em uma reunião de família, meus pais mencionaram casualmente que usariam a minha herança para pagar as dívidas do meu irmão. Eu simplesmente os deixei falar. Eles não faziam ideia de que eu já havia transferido todos os meus bens para um fundo fiduciário intocável por eles. Obrigado por estar aqui comigo hoje. Espero que você esteja tendo um dia maravilhoso, onde quer que esteja. Eu adoraria se você pudesse comentar de qual cidade ou país está assistindo e que horas são aí. Agora, vamos começar nossa história juntos. O cheiro de livros antigos e poeira no meu canto tranquilo da casa era meu refúgio. Um contraste gritante com as celebrações barulhentas e frequentemente caóticas que sempre giravam em torno de Jason. Desde que consegui compreender a linguagem sutil dos gestos dos meus pais e as inflexões em suas vozes, eu soube qual era o meu papel. Eu era Michael o sensato, o responsável. Jason, meu irmão mais velho 3 anos, era o menino de ouro. O sonhador encantador, aquele cujo potencial parecia estar sempre logo ali, na próxima esquina mas perpetuamente fora de alcance. Enquanto meus pais elogiavam minhas conquistas acadêmicas, seus olhos brilhavam ainda mais quando Jason contava seu novo plano mirabolante. Sua voz transbordava uma empolgação quase palpável, mesmo que baseada em nada. Minha vida depois da faculdade virou uma corda bamba entre minhas próprias ambições e a constante gravidade das necessidades da minha família. Aceitei turnos extras no escritório de contabilidade, morando num apartamento minúsculo que sempre cheirava a miojo e café requentado. Meus móveis eram de segunda mão, minhas roupas práticas, e vida social, um luxo que eu não podia me dar. Por quê? Porque todo mês, uma parte considerável do meu salário já apertado ia direto para casa. Não para mim, nunca para mim. Era para consertos urgentes na casa dos meus pais, contas de luz absurdas, ou, na maioria das vezes, para cobrir os buracos deixados pelo mais novo empreendimento fracassado do Jason. Ele tinha um talento especial para encontrar a próxima grande oportunidade. Ou melhor, o próximo grande desastre. Teve o negócio de velas artesanais que cheiravam suspeitosamente a plástico queimado durou 3 meses. Depois veio a consultoria de criptomoedas, que evaporou mais rápido que poça no asfalto quente, deixando só um rastro de investidores iludidos e furiosos. E, toda vez, meus pais corriam para defendê-lo, num coro perfeitamente afinado de desculpas. Ele só não tem sorte, Michael, suspirava minha mãe, levando a mão à testa como se estivesse em uma novela. O mercado é cruel, completava meu pai, balançando a cabeça com aquela simpatia forçada. Nunca era culpa do Jason. O mundo sempre conspirava contra o gênio dele. E, de alguma forma, sempre acabava sobrando para mim consertar. Minha frustração silenciosa crescia um nó constante no estômago. Eu via meus pais bajulando Jason, celebrando seus lampejos passageiros de promessas vazias, enquanto minhas contribuições constantes e inegáveis eram absorvidas como água em terra seca. Eu era a base silenciosa, a espinha dorsal invisível. E, quanto mais eu me afundava no trabalho, menos eu me sentia visto. Meu peito apertava, como se alguém tivesse enrolado arame farpado em volta dos meus pulmões toda vez que o telefone tocava, sinalizando mais um pedido urgente vindo de casa. O ressentimento era um gosto amargo em cada refeição, em cada noite tranquila sozinho no meu apartamento apertado. Eu os amava, é claro. Eram minha família. Mas esse amor vinha entrelaçado a uma sensação profunda e dolorosa de estar sendo explorado. Como se eu estivesse me jogando, repetidamente, em um poço sem fundo. Em meio a essa desolação emocional, havia tia Carol, a irmã mais nova da minha mãe. Tia Carol era um farol de calor excêntrico. Um espírito livre, uma artista, uma mulher que vivia de acordo com suas próprias regras e a única na minha família que realmente me enxergava. Ela nunca me pediu dinheiro, nunca insinuou que eu deveria fazer mais. Em vez disso, ela me convidava para sua casa charmosa e um pouco bagunçada, um lugar que cheirava a lavanda e livros antigos, um contraste completo com a ansiedade fria da casa dos meus pais. Eu costumava passar os fins de semana ajudando-a no seu enorme jardim de rosas. O cheiro da terra molhada e das pétalas floridas era uma distração bem-vinda. Conversávamos por horas ou, às vezes, apenas sentávamos juntos em um silêncio confortável, ouvindo o zumbido suave do seu toca-discos antigo. Ela ouvia minhas ansiedades silenciosas sobre o trabalho, meus sonhos não ditos. Ela via o peso que eu carregava, e seus acenos compreensivos e seu abraço acolhedor eram um bálsamo para minha alma.
Michael, ela me disse uma vez, com os olhos brilhando, você tem um bom coração. Não deixe ninguém apagar sua luz. Essas palavras ficaram comigo uma promessa sussurrada de que algo melhor era possível. Quando tia Carol faleceu pacificamente durante o sono, senti uma perda profunda. Mas então veio o inesperado. Seu testamento, meticulosamente preparado por seu discreto advogado de longa data, o Sr. Henderson, estipulava que todo o seu patrimônio, uma quantia surpreendentemente substancial, seria deixado exclusivamente para mim. Sem condições, sem beneficiários compartilhados. E não era só o dinheiro. Era um sussurro de reconhecimento. Um agradecimento silencioso da única pessoa que realmente entendia o fardo que eu carregava. Soava como um abraço contido, uma afirmação serena de que, pelo menos para alguém, eu era visto. A notícia da herança, no entanto, se espalhou rapidamente pelos corredores da fofoca familiar e chegou aos meus pais com uma velocidade assustadora. Os parabéns iniciais deles soaram estranhamente vazios. Seus olhos se moviam nervosamente entre mim e os documentos legais. E logo começaram as indiretas. Miguel, minha mãe começou, com aquele tom doce e melado, você sabe o quanto a gente aprecia tudo o que você tem feito pelo Jason. É uma verdadeira bênção. Esse dinheiro é para todos nós, dizia minha mãe, com um sorriso que não alcançava os olhos. Sim, filho. Somos uma família. Compartilhamos nossos recursos, completava meu pai, com aquela voz suave e ensaiada. Eu apenas assenti. Claro. Era só o jeito deles. Disse a mim mesmo que uma vida inteira de manipulações sutis havia me treinado para interpretar tudo como um tipo distorcido de solidariedade familiar. Mas então, por um breve momento, encontrei o olhar da minha mãe, normalmente tão indiferente aos meus próprios sucessos, fixo nos papéis da herança com uma intensidade que me desconcertou. Havia ali um brilho calculista que eu nunca tinha visto antes, e isso me deu um leve arrepio na espinha. A semente da dúvida, uma vez plantada, começou a crescer com uma velocidade assustadora. Algumas semanas depois da leitura do testamento da tia Carol, fui à festa de inauguração do novo apartamento da minha amiga Sara. Sara, com sua inteligência afiada e mente ainda mais rápida, era consultora financeira e nossa amizade nasceu de um cinismo em comum quanto ao mercado de ações. Conversávamos sobre as últimas notícias quando ela mencionou um caso jurídico particularmente preocupante envolvendo uma herança familiar. Você acredita? Disse ela, balançando a cabeça. Os próprios irmãos desse cara convenceram ele a abrir mão de tudo o que a avó tinha deixado. Disseram que era para despesas da família. Ele não tinha nenhum fundo fiduciário. Nada. Perdeu tudo. As palavras dela ficaram suspensas no ar, como se estivessem esperando para cair bem no centro do meu peito. Foi uma premonição arrepiante que atravessou anos da minha lealdade cega. Meu sangue gelou. O velho nó no estômago se apertou. Mas, desta vez, era diferente. Não era só medo, era uma percepção crescente e aterrorizante. Sara, notando meu súbito silêncio, parou. Está tudo bem, Michael? Perguntou, suavemente. Assenti e engoli em seco. Então, quase como um comentário solto, ela disse. Sabe, se um dia você receber uma quantia significativa de dinheiro, montar um fundo fiduciário é uma decisão inteligente. Mantenha os recursos protegidos para qualquer emergência. Ela disse aquilo de forma leve, sem saber o peso que suas palavras tinham para mim. Mas, para mim, foi como um raio atravessando a escuridão. Iluminou um caminho que eu sequer havia considerado. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei acordado, revendo mentalmente cada conversa com meus pais, cada sugestão inocente, cada menção disfarçada ao dinheiro da família. As peças começaram a se encaixar com uma precisão perturbadora. Minha lealdade enraizada e meu desejo desesperado por aprovação me cegaram para o óbvio. Eles não estavam apenas insinuando. Eles estavam preparando o terreno. Peguei meu laptop. A luz da tela iluminava minha expressão séria no pequeno apartamento escuro. Comecei a pesquisar sobre fundos fiduciários, mergulhando no jargão jurídico, tentando entender as diferenças entre trustes revogáveis e irrevogáveis, e as camadas de proteção que cada um oferecia. Não se tratava de guardar dinheiro. Tratava-se de proteger o legado da tia Carol. E de me proteger. Na manhã seguinte, liguei para o Sr. Henderson.
Sua voz era calma e firme, uma âncora bem-vinda no meio da tempestade que girava na minha mente. Expliquei minhas preocupações. Evitei acusar meus pais diretamente, mas fui claro ao expor o histórico de exploração financeira, as incontáveis falhas do Jason e as pressões sutis que meus pais sempre colocaram sobre mim. O Sr. Henderson ouviu com paciência. Seus murmúrios de reconhecimento eram os únicos sons durante longos períodos de silêncio. Quando terminei, ele fez uma pausa. Michael, disse ele, com a voz contida, sua tia Carol era uma mulher extremamente perspicaz. Ela escolheu você por um motivo. E um fundo fiduciário, especialmente um irrevogável, é realmente uma excelente forma de garantir que os desejos dela sejam respeitados e que os seus interesses permaneçam protegidos. Ele explicou o processo, as implicações legais, o propósito. Uma vez que os ativos estão lá, não há volta. Estão fora de alcance de todos. Nem mesmo você pode desfazer isso com facilidade, a não ser que condições muito específicas sejam atendidas. É como uma fortaleza. Seus olhos, geralmente calmos, tinham agora um brilho sutil de compreensão, um reconhecimento silencioso de uma dinâmica familiar que eu nunca tivera coragem de expressar em voz alta. Minha mão não tremia quando assinei os documentos alguns dias depois. Mas por dentro, senti como se uma vida inteira de lágrimas contidas estivesse prestes a transbordar. Foi a coisa mais difícil e mais libertadora que já fiz. Assim que a papelada foi finalizada, a notícia chegou. O mais novo empreendimento de Jason, uma rede de lava-rápidos ecológicos, não estava apenas falindo. Era um desastre completo. Ele havia acumulado dívidas imensas, feito empréstimos com credores de reputação duvidosa e agora enfrentava processos sérios, inclusive com risco real de falência. O buraco financeiro era imenso, muito maior do que qualquer um de seus fracassos anteriores. O medo familiar apertou meu estômago. Mas, desta vez, algo dentro de mim era diferente. Misturado ao pânico, havia uma resolução estranha. Um fogo silencioso. Os telefonemas começaram imediatamente. Minha mãe, com a voz tensa e trêmula, falou sobre o colapso emocional de Jason. Meu pai, sempre tão contido, parecia realmente abalado. Eles aumentaram o tom emocional, pintando Jason como uma vítima das circunstâncias, um homem bom arrastado por forças maiores. Sangue é mais espesso que água, Michael, disse minha mãe, com a voz carregada de uma preocupação tão ensaiada quanto falsa. Ele é seu irmão. Só você pode salvá-lo agora. Sua tia Carol com certeza gostaria que você ajudasse a família. Ela não mencionou diretamente a herança, mas a sugestão estava ali, densa no ar como uma névoa tóxica. Eu escutava, o rosto neutro, inexpressivo. Por dentro, minha mente girava entre uma culpa antiga e uma nova e firme certeza. Então veio o e-mail da minha mãe. Inesperadamente formal. O assunto do e-mail direto, quase frio, assunto familiar urgente. Reunião necessária. Exigia minha presença na casa da família naquele domingo à tarde. Sem calor. Sem cumprimento. Apenas uma ordem seca. Li e reli. E soube de imediato, era uma emboscada. A casa onde cresci de repente me pareceu um território hostil. Cada foto pendurada na parede, uma acusação silenciosa. Confirmei minha presença com a mesma calma com que assinará os papéis. Minha expressão inabalável. Minha cara de pôquer no lugar. Eu estava pronto. O domingo chegou envolto em um sol traiçoeiro de final de outono. Dirigi pelas ruas que um dia foram familiares, agora pareciam me conduzir direto a uma armadilha. Ao entrar na garagem, lá estava ele, o sedã eternamente sujo de Jason, estacionado de qualquer jeito, como sempre. Lá dentro, o ar estava pesado com uma jovialidade forçada. O perfume enjoativo do melhor assado dominical da minha mãe competia com um cheiro mais sutil e muito mais incômodo de ansiedade velha e mal disfarçada. Meus pais estavam excessivamente gentis. Sorrisos largos demais, olhos inquietos, evitando contato visual direto por mais de alguns segundos. Jason estava afundado no sofá, com uma expressão de desconforto que parecia cuidadosamente ensaiada, mas com um brilho nos olhos de expectativa como uma criança esperando por um doce prometido. Minha mãe tentava me mimar, oferecendo chá gelado que eu recusei. Perguntou sobre meu trabalho com um interesse tão superficial que só confirmava sua total indiferença. Meu pai,
que normalmente mal falava, iniciou uma longa história sem pé nem cabeça sobre os problemas financeiros de um velho conhecido, claramente tentando fazer alguma analogia forçada sobre como a fortuna é frágil. Sentei-me na beirada da poltrona, mãos cruzadas com calma no colo, atento. Observando. Esperando. O coração apertado, mas não era medo. Era como uma flecha esticada, pronta para ser lançada. Era controle. Depois de alguns minutos dessa encenação desconfortável, minha mãe pigarreou. Um prólogo dramático. Michael, começou ela, com a voz carregada de falsa compaixão, num tom digno de um velório. Seu irmão está numa situação muito difícil. Muito, muito difícil. Jason soltou um suspiro exagerado e passou a mão pelos cabelos já desgrenhados. Só um azar terrível, murmurou, evitando meus olhos. Meu pai entrou na conversa, adotando uma voz solene e grave. Sim, filho. E nós estivemos conversando. Sua tia Carol, que Deus a tenha, sempre foi tão generosa. Ela amava a família, e sabemos, no fundo, que ela teria querido que ajudássemos Jason. Ele fez uma pausa calculada, esperando minha aprovação. Esperando que eu acenasse, concordasse, cedesse. Foi então que veio o golpe. Minha mãe se inclinou para a frente, a voz descendo para um sussurro conspiratório como se estivesse revelando um segredo de Estado. Então, decidimos usar a sua herança para quitar as dívidas dele. Falou isso como se estivesse comentando o cardápio do jantar. Fria. Casual. Desdenhosa. Meu pai assentiu com um ar de sabedoria inventada. É o jeito da família, filho. Nós cuidamos uns dos outros. Esse dinheiro é, na verdade, para garantir a estabilidade de todos. O ar da sala pareceu se eletrizar. Meu coração batia forte, mas meu rosto permaneceu sereno. Uma clareza fria tomou conta de mim. Estava feito. A linha havia sido cruzada. Eles achavam que me tinham. Que eu simplesmente cederia, por hábito. Por culpa. Por medo. Assenti com a cabeça. Um movimento pequeno, quase imperceptível, mas suficiente. Vi em seus rostos a interpretação errada, eles acreditaram que era aceitação. Uma onda de alívio os envolveu. Sorrisos se alargaram. Jason soltou um suspiro de alívio. Meus pais pareciam inchados de satisfação. Eles achavam que tinham vencido. Mas não faziam ideia. Eles não sabiam que eu já havia transferido toda a herança para um fundo fiduciário inacessível. Blindado. Intocável. Deixei que falassem. Que se regozijassem por dias com uma vitória que nunca existiu. Começaram a ligar para os credores de Jason. Discutiram quanto iriam usar da minha herança. Minha mãe chegou a mencionar um jantar comemorativo, um banquete de união familiar. Deixei meu telefone no silencioso. Ignorei mensagens, chamadas, planos. Cada sorriso meu era uma máscara. Cada sim, uma mentira cuidadosamente lapidada. O cheiro da arrogância deles, da ignorância satisfeita, era quase inebriante. Foi então que as rachaduras começaram a surgir. O primeiro telefonema não foi para mim, foi para os meus pais. Um credor, confuso, informava que os fundos que esperavam receber da herança de Michael simplesmente não estavam disponíveis. Logo veio outro telefonema. E mais outro. Meus pais, inicialmente apenas perplexos, logo mergulharam no pânico. Tentaram acessar o dinheiro da minha suposta conta, apenas para se deparar com atendentes bancários educados, porém firmes, explicando os entraves legais e as camadas de proteção envolvidas em um fundo fiduciário irrevogável e privado. A fachada de controle deles, cuidadosamente montada por anos, começou a desmoronar lenta e dolorosamente, pedaço por pedaço. Os telefonemas que me faziam se tornaram frenéticos. Depois, passaram a ser acusatórios. O que você fez, Michael? Gritou minha mãe, a voz estridente e desgastada pela frustração. Esse é o dinheiro da nossa família. Como pôde nos trair assim? Meu pai, sempre tão contido, gaguejou de raiva. Moleque egoísta e ingrato. Depois de tudo que fizemos por você? Começaram as manipulações emocionais. Gaslighting. Culpa. Acusações de deslealdade me atingindo como uma onda tóxica.
Suas vozes, antes doces e dissimuladas, agora soavam cruéis e desesperadas como o rugido de feras encurraladas. Finalmente, atendi uma das ligações. Minha voz estava calma, fria, controlada. Um contraste gritante com a histeria do outro lado da linha. É a minha herança, declarei, cada palavra medida, firme. Ela está protegida por um fundo irrevogável. Legalmente intocável. A tia Carol me designou como o único beneficiário. Expliquei, com paciência impessoal, os termos legais, a proteção envolvida, a natureza definitiva do acordo. Silêncio. Do outro lado da linha, um silêncio ensurdecedor. O som cru de expectativa se partindo. Foi então que ouvi um suspiro preso e sufocado da minha mãe. O silêncio carregado de raiva do meu pai. Jason, por outro lado, explodiu. Sua fúria virou veneno. Mensagens e ligações recheadas de ódio começaram a chover sobre mim. Você está arruinando a minha vida, Michael. Ele berrava, a voz embargada por puro vitimismo. Você sempre me odiou. Logo em seguida veio o exílio silencioso. Fui sumariamente excluído dos grupos de mensagens da família. Ignorado num convite para uma reunião familiar que, desta vez, aconteceria sem mim mas com todos os outros. Comecei a ver fotos postadas nas redes sociais, rostos sorridentes ao redor da mesa. Sem mim. Recortes digitais perfeitos de uma nova realidade na qual eu não existia mais. Vi uma foto onde eu havia sido literalmente cortado. Meus dedos tremiam tanto que deixei o celular cair no chão. Por um momento, a dor antiga abriu-se em mim. Aquela velha ferida de rejeição, de abandono. Mas logo depois, algo mais forte se enraizou, uma resolução fria. Clara. Inabalável. Era isso. Na tentativa desesperada de me dobrar, meus pais ameaçaram me processar. Contrataram um advogado arrogante, porém visivelmente despreparado que me enviou uma carta intimidatória exigindo a liberação dos fundos. Eles ainda acreditavam que podiam me pressionar. Que eu cederia. Como sempre. Mas estavam prestes a descobrir o quanto estavam enganados. A ameaça judicial era um rugido oco. Mas, mesmo assim, eu sabia, precisava enfrentá-la de frente. O Sr. Henderson, meu advogado calmo, firme, impenetrável, começou a preparar minha defesa. Ele era metódico, sereno, uma fortaleza firme em meio à tempestade crescente de acusações e manipulações dos meus pais. Enquanto reuníamos documentos, revisando minuciosamente cada papel relacionado ao espólio da tia Carol, uma lembrança antiga veio à tona. Algo que ela havia dito anos atrás, de forma quase casual, que as finanças dela haviam ficado um pouco confusas depois que meus pais começaram a ajudá-la com a parte administrativa. Na época, não dei importância. Mas agora, com tudo o que estava acontecendo, uma fagulha de desconfiança acendeu dentro de mim. Sr. Henderson, perguntei com cautela, o senhor acha possível que meus pais tenham influenciado financeiramente a tia Carol antes que ela redigisse seu testamento final? Ele fez uma pausa. O olhar se tornou pensativo, calculista. Influenciar é uma palavra delicada, Michael, mas não faria mal nenhum investigar um pouco mais a fundo. Revisar registros bancários antigos, talvez até correspondências pessoais. Tua tia, apesar de parecer distraída às vezes, era bastante meticulosa. No fim de semana seguinte, fui até a casa da tia Carol. O lugar ainda tinha aquele cheiro suave de lavanda e livros antigos, uma memória viva da presença gentil dela. Comecei a vasculhar com método, gavetas, pastas, caixas esquecidas nos armários. Tudo em busca de algo que pudesse confirmar minhas suspeitas. Foi quando encontrei, escondido no fundo de um baú de cedro sob uma pilha de lençóis bordados, um pequeno caderno de couro. Não era um diário comum, era um tipo de livro-caixa. Cada página registrava com precisão os gastos, investimentos e até doações menores que ela havia feito ao longo dos anos. E ali estava. Lançamentos de cerca de 10 anos atrás mostravam saques expressivos de suas contas poupança muito além do padrão de despesas dela. Ao lado de algumas dessas anotações, bilhetes enigmáticos, fundos para Robert e Susan, investimento familiar, retorno garantido. Palavras deles, não dela. Meu sangue gelou. Não era só a minha herança em jogo.
Aquilo revelava um padrão antigo e claro de fraude. Havia extratos bancários anexados no próprio caderno, comprovando transferências grandes direto para a conta conjunta dos meus pais. Nos documentos, estavam descritas como pagamento de empréstimo ou a pensão familiar. Mas as anotações da tia Carol, escritas com sua caligrafia elegante, diziam outra coisa. Ela fora convencida manipulada a deixar que meus pais administrassem parte de suas economias pessoais. Eles prometeram investir o dinheiro para ela. Prometeram retorno. Enquanto isso, desviavam somas consideráveis para uso próprio. Eles a haviam enganado. A tia Carol confiara neles. E eles se aproveitaram. Aquilo era típico deles, manipulação financeira cuidadosamente disfarçada de cuidado e altruísmo familiar. A verdade me atingiu como um soco seco no estômago. A traição deles era ainda mais profunda, mais sistemática, do que eu jamais imaginara. Minhas mãos tremiam quando fechei o caderno. O couro envelhecido agora parecia pesar toneladas, carregando o peso dos segredos que revelava. Levei tudo até o Sr. Henderson. Ele examinou os documentos com uma expressão dura, séria. Isso muda tudo, disse ele, batendo o dedo sobre uma das páginas do caderno. Não estamos mais lidando só com uma disputa de herança. Isso aqui configura uma possível fraude. E, pior ainda, mostra um padrão de comportamento. A partir daquele momento, nossa estratégia mudou completamente. Não íamos apenas defender meu direito ao fundo fiduciário. Íamos expor tudo. A audiência de mediação legal foi marcada para uma terça-feira de manhã, fresca e cinzenta, no escritório neutro no centro da cidade. Meus pais chegaram acompanhados do advogado deles, um sujeito barulhento e excessivamente confiante. Os rostos dos dois estavam tensos, numa mistura de fúria e medo mal contido. Jason não estava lá. Mas sua ausência era quase palpável, uma presença invisível, pairando sobre a sala como uma sombra mal resolvida. O advogado deles, Sr. Thompson, iniciou com um discurso dramático sobre deveres familiares e a suposta obrigação moral em que eu teria de sustentar meu irmão. Foi interrompido pela minha mãe, que disse com desprezo: Michael sempre foi egoísta. Até quando era criança. Ele nunca entendeu, de fato, o verdadeiro significado de família. A voz dele, normalmente dura e autoritária, agora soava desesperada como unhas arranhando um quadro negro. Foi então que o Sr. Henderson, com sua calma característica e precisão cirúrgica, colocou os documentos sobre a mesa. Mas ele não apresentou apenas os papéis do fundo fiduciário. Ele trouxe também o diário da tia Carol, os extratos bancários, e as evidências meticulosamente cruzadas que mostravam como meus pais haviam desviado o dinheiro dela anos antes. Senhor e senhora Davis, disse o Sr. Henderson, sua voz cortando o ar carregado da sala, já que estamos aqui para discutir a herança do Sr. Michael Davis, é necessário trazer à tona estas transações, que sugerem uma apropriação indébita relevante de fundos pertencentes à Sra. Carol Davis. Os registros indicam que os valores foram disfarçados como investimentos administrados por vocês. O ambiente ficou eletrizante. Os rostos dos meus pais se transformaram em máscaras grotescas de choque e indignação. Fúria, culpa e pânico começavam a emergir como rachaduras numa fachada prestes a ruir. Minha mãe soltou um som sufocado e rouco. Meu pai ficou vermelho, os maxilares cerrados, os olhos arregalados de incredulidade. O advogado deles, o Sr. Thompson, aquele mesmo que havia entrado confiante e tagarela, parecia completamente desnorteado e estava claro que haviam escondido aquilo dele. Isso é um absurdo! Gritou minha mãe, recuperando a voz. Isso é uma mentira. Estão tentando nos destruir. As evidências mostram o contrário, retruquei, com a voz firme, serena. Esses são os registros da própria tia Carol. Ela confiou em vocês. E vocês a traíram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um peso denso pairou sobre a sala, o peso de uma verdade impossível de ignorar. A fachada social cuidadosamente construída por eles, o verniz de uma família unida e respeitável, se despedaçava ali mesmo, diante de testemunhas. A ameaça de um processo contra mim evaporou no ar. O foco da questão agora era inteiramente sobre eles. O Sr. Henderson foi direto: se eles tentassem qualquer ação legal contra minha herança, nós abriríamos um processo formal por fraude contra a tia Carol. A postura deles desabou.
A arrogância sumiu, substituída por súplicas. Um patético por favor escapou dos lábios da minha mãe. Tentaram negociar, depois implorar. A dignidade deles foi se esvaindo a cada tentativa falha de controlar a situação. Mas eu já tinha decidido. Todos os anos de ressentimento calado, as décadas de invisibilidade e manipulação, tinham se solidificado dentro de mim como uma rocha. Não há mais nada a ser dito, declarei, levantando-me. O dinheiro que está no fundo permanecerá lá. Intocado. E o que vocês fizeram com a tia Carol, isso é responsabilidade de vocês. A notícia do que havia acontecido não se espalhou por manchetes sensacionalistas ou postagens escandalosas nas redes sociais. Espalhou-se em silêncio. Como ondas suaves se propagando num lago calmo. O Sr. Henderson informou discretamente o executor do testamento da tia Carol e alguns parentes distantes que constavam em versões anteriores do documento. A verdade, respaldada por provas incontestáveis, começou a se infiltrar nos círculos da família e da sociedade, como uma maré inevitável. Eu não precisei dizer uma palavra. Os documentos falavam por si. Os sussurros se tornaram conversas. Os olhares de pena que antes eu recebia foram substituídos por expressões de respeito, empatia e compreensão silenciosa. Alguns parentes, que inicialmente haviam ficado ao lado dos meus pais enganados pelo carisma encenado deles, começaram a se aproximar. Uns pediram desculpas discretamente. Outros compartilharam histórias próprias, lembranças antigas de manipulações semelhantes. Outros simplesmente se afastaram dos meus pais, não mais dispostos a alimentar a farsa que eles sustentaram por tanto tempo. O mito da família perfeita e unida, que eles construíram cuidadosamente ao longo dos anos, finalmente ruiu. Enquanto isso, Jason teve que encarar sozinho a própria ruína financeira. Sem os meus pais para resgatá-lo nem com dinheiro, nem com desculpas, ele se viu verdadeiramente só. Seus apelos desesperados por ajuda e seus acessos de raiva gradualmente deram lugar a um silêncio amargo. Ele se tornou um fantasma, vagando pelas bordas da própria miséria, consequência direta de suas escolhas. Nunca reconheceu o papel que desempenhou na dinâmica tóxica da nossa família, nem se desculpou pelas incontáveis falhas que cometeu. Ele simplesmente desapareceu da minha vida, engolido pelas repercussões dos próprios atos. O resultado disso tudo foi um coquetel inesperado de tristeza e uma liberdade quase embriagante. Lamentei a perda da família que pensei ter aquela versão idealizada de pais que amavam os dois filhos igualmente. Mas o arame farpado que envolvia meus pulmões, apertando a cada ano que passava, finalmente se soltou. Pela primeira vez em muito tempo, pude respirar fundo. A ansiedade constante, que me acompanhava em silêncio há décadas, começou a se dissolver. No lugar dela, surgiu uma calma serena, um espaço novo dentro de mim onde antes havia apenas tensão. Passei a investir conscientemente no meu próprio bem-estar. Retomei hobbies que havia deixado de lado por anos. Voltei a caminhar por parques nacionais, inspirando o cheiro dos pinheiros, da terra molhada após a chuva, sentindo a vida em cada respiração. Comecei a fazer aulas de culinária, descobrindo novos sabores, aprendendo a preparar refeições deliciosas só para mim não por obrigação, mas por prazer. Descobri alegria no simples ato de me nutrir. Saboreei lentamente uma xícara de café bem feito numa manhã silenciosa, sem pressa, sem o peso sufocante das expectativas não ditas. Ouvi minha própria risada sem culpa, sem censura soar pela casa. A princípio, me soou estranha. Depois, maravilhosamente familiar. Minha conexão com Sarah se aprofundou. Ela se tornou uma verdadeira confidente. Mais do que minha consultora financeira, ela era agora uma amiga. Passávamos horas conversando sobre limites saudáveis, autoestima e os labirintos das famílias disfuncionais. Ela validava meus sentimentos, lembrando-me que minha história não era única e que proteger a mim mesmo não era egoísmo, era sobrevivência. Também me aproximei de parentes distantes, alguns também marcados pelas manipulações dos meus pais, outros simplesmente oferecendo apoio genuíno. Eles se tornaram minha família escolhida. Pessoas que compartilhavam comigo valores fundamentais, integridade, respeito e conexão autêntica, não apenas laços de sangue. Foi assim que aprendi, finalmente, que família não se define pelo DNA. Família é respeito. É amor. É honestidade. É quem escolhe ficar e quem você escolhe manter por perto.
Era um vínculo forjado em valores compartilhados, não em DNA compartilhado. Minha vida começou a florescer. A herança da tia Carol, segura em sua confiança, me permitiu seguir uma nova carreira, uma que se alinhava com minhas paixões, e não apenas com a necessidade de ganhar dinheiro para os outros. Comecei uma pequena empresa de consultoria, focada em ajudar artistas independentes a administrar suas finanças. Uma homenagem discreta ao espírito criativo da tia Carol. O trabalho era gratificante, meus clientes ficavam gratos e, pela primeira vez, meus esforços pareciam realmente meus. Muitas vezes penso na tia Carol. Tenho uma foto dela emoldurada na minha mesa. Seus olhos travessos brilhavam e havia um leve sorriso em seus lábios. Ela se foi, mas sua sabedoria e seu desafio silencioso ao comum continuaram vivos através de mim. Sua herança não era apenas dinheiro. Foi o catalisador da minha libertação. A chave que abriu as correntes do meu passado. A casa, cheia do cheiro de tinta fresca e de novos começos, finalmente parecia minha. Não era a casa da minha infância, repleta dos fantasmas de expectativa e traição, mas um santuário, um lugar onde eu podia simplesmente ser eu mesma, sem peso, onde encontrei paz. Não um final perfeito de conto de fadas, mas uma tranquilidade autêntica e difícil. As cicatrizes permaneceram, linhas tênues na minha alma, mas serviam como lembretes, não como algemas. Eles pensaram que poderiam tomar o que era meu. Mas o que eles realmente conquistaram foi sua própria credibilidade, sua própria posição, seus próprios filhos. E nisso encontrei minha liberdade. O que família realmente significa para você? Você já precisou traçar uma linha na areia para proteger a si mesmo e sua paz? Compartilhe sua história abaixo.